Bom dia, pessoal. Estou enviando para vocês agora a segunda parte do nosso conteúdo sobre a Mesopotâmia. Espero que gostem, assistam, que vamos fazer um resumo dos principais tópicos vistos no vídeo que vocês entregarão para mim na próxima aula. Tá certo? Aproveitem. Um grupo de nômades chegou à Mesopotâmia por volta do ano 6000 a.C. e lá eles aprenderam a plantar sementes e a colher alimentos. Desde que deixou de ser necessário sair em busca de alimento, esses grupos se estabeleceram em casas e formaram os primeiros povoados da história. Mas o que vamos comer, mamãe? Vamos plantar a nossa comida, filha. O mais importante desses povos foram os sumérios. Os sumérios também inventaram a primeira forma de escrita. Por isso, hoje, são considerados a civilização mais antiga do mundo. Mesopotâmia, segunda parte. Palavras são levadas pelo vento. Mas se você escrevesse essas palavras, então elas teriam alguma permanência. Escrever é uma maneira de colocar os pensamentos e ideias de forma concreta. Quando você escreve alguma coisa, isso fica para alguém ler. É a escrita dos povos antigos que dá a melhor imagem aos historiadores sobre os pensamentos e ideias desses povos que viveram há muito tempo. O conceito desenvolvido de escrita serviu para registrar os modos de vida e expressar ideias e pensamentos. Os mesopotâmicos antigos não tinham papel para escrever, então usavam certos minerais misturados com água para fazer argila, que colocavam em moldes. Enquanto a argila estava mole, era possível escrever sobre ela. Em seguida, era cozida em fornos e ficava dura, tornando permanente o que estava escrito. As marcas sobre esses tabletes de argila eram feitas com cunhas, cuneus em latim, ou pregos. Por isso, esse tipo de escrita foi chamada de cuneiforme. No ano 1792 a.C., um rei chamado Hammurabi uniu o reino da Babilônia e decidiu que as leis tinham que ser não apenas escritas, mas gravadas em pedra. Ele pensou que se as leis estivessem acessíveis para todo mundo ler, as pessoas seriam mais capazes de compreendê-las e de determinar se alguém era culpado ou inocente. Uma enorme pedra de basalto foi gravada com 282 leis. Essas leis deveriam ser seguidas por todos no reino. Esse foi o primeiro código de leis da história. O princípio básico do código de Hammurabi foi uma tentativa de fazer tudo com justiça. Se uma pessoa prejudicasse alguém, ela seria punida com o mesmo crime que cometeu. Em outras palavras, olho por olho, dente por dente. Babilônia, cidade eterna. Além do tamanho, a Babilônia ultrapassa em esplendor qualquer cidade do mundo conhecida até hoje. Isso foi o que o grande viajante Heródoto de Halicarnasso disse em 450 a.C., quando chegou à Babilônia. Heródoto foi um grego que viveu no século V a.C. e é considerado o primeiro historiador do mundo. A antiga cidade de Babilônia foi o lar de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vários jardins foram construídos nas paredes, de forma que pareciam estar flutuando no ar quando vistos de longe. Essa maravilha foi chamada de os Jardins Suspensos da Babilônia. A lenda diz que os maravilhosos jardins adornados com plantas exóticas foram construídos pelo grande rei Nabucodonosor II. Sim, eu fiz isso em homenagem à minha esposa, que queria lembranças das flores de sua infância. Nabucodonosor II viveu há cerca de 600 anos antes de Cristo e herdou o grande reino da Babilônia de seu pai, que havia derrubado os assírios e conseguido a independência da Babilônia. Nabucodonosor II também conquistou a Judéia e Jerusalém. Por isso é que ele era retratado como um homem muito cruel na Bíblia. Mas foi graças ao reinado de Nabucodonosor que a Babilônia se tornou uma cidade linda e maravilhosa, conhecida como a Pérola da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, os deuses eram adorados em templos chamados zigurates. Havia um enorme zigurate na Babilônia, e dizem que ele tinha uma torre de 90 metros de altura que parecia subir aos céus. Astronomia. Como praticamente todas as pessoas ao longo da história, os babilônios observavam o céu à noite. Os babilônios acreditavam que a Terra era um disco fixo e que o céu era como uma esfera que circulava em torno dela uma vez por dia. Por isso as estrelas permaneciam no mesmo lugar noite após noite.
Foi assim que eles também notaram que havia corpos celestes que se moviam por conta própria em diferentes direções. Os babilônios consideravam que estes corpos celestes tinham poderes mágicos e sobrenaturais. Os padres dedicaram suas noites a estudá-los e deram a eles nomes que hoje conhecemos: Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Hoje sabemos que esses corpos celestes em movimento são os planetas, e cada um se move independente das estrelas, pois giram em torno do Sol. Os babilônios acreditavam que esses 5 planetas eram deuses poderosos e que esses deuses controlavam o destino da humanidade. Os sacerdotes começaram a usar o movimento desses corpos para interpretar sorte ou azar. Usar esses movimentos para interpretar o mundo foi a forma como os babilônios inventaram o que hoje chamamos de astrologia. Alguma vez você já se perguntou por que há 7 dias na semana? Bom, foram os babilônios que organizaram a semana em 7 dias nomeados em muitas línguas, como esses 5 planetas, o Sol e a Lua. Em várias línguas até hoje, existe essa relação com os corpos celestes. Em inglês, segunda-feira, Monday, dia da Lua, sábado e domingo, Saturday, dia de Saturno, e Sunday, dia do Sol. A Epopeia de Gilgamesh. A mais antiga história escrita que conhecemos vem dessa época. Trata-se de um lendário herói chamado Gilgamesh. Filho de uma deusa e de um semideus, Gilgamesh foi um rei muito valente, bonito e que também achava que era invencível. Os deuses pensaram que esse rei era um pouco vaidoso e decidiram ensinar-lhe uma lição. Por isso criaram Enkidu, um poderoso rival. Gilgamesh e Enkidu disputavam batalhas épicas, mas como nenhum conseguia vencer, decidiram que se fossem amigos teriam muito menos trabalho do que se lutassem. Esse foi o começo de uma grande amizade. Mas havia um desafio maior para Gilgamesh. Ele tinha uma grande admiradora chamada Ishtar, a deusa do amor. Mas ele resolveu ignorá-la. Os deuses não gostaram de ser ignorados e por isso decidiram puni-lo, matando Enkidu. Louco com o pesar pela morte de seu amigo, Gilgamesh decidiu tentar ser imortal. Sua busca o levou a um mar perigoso, em que a planta da eterna juventude podia ser encontrada. Mas uma serpente tirou a planta mágica do alcance do rei, e por isso ele perdeu para sempre a esperança de ser imortal. Assim termina a primeira história, e assim termina a nossa história da primeira civilização, que remonta 9.000 anos até as planícies férteis da Mesopotâmia e ao início da história da civilização.